bem-vindo ao Gohan Literário, a nossa live de perguntas e respostas aqui no horário de almoço de segunda a sexta-feira. Vem almoçar comigo aqui meio-dia pra gente responder perguntas, pra eu responder suas perguntas com relação à sua história. E eu já tenho aqui algumas perguntas da audiência. Vamos responder as perguntas da audiência, enquanto vocês não aparecem aqui. Ó, vamos lembrando que a live do Gohan é meio-dia. Pra você que tá assistindo gravado, você pode deixar sua pergunta aqui embaixo. Pra você que está participando ao vivo, você pode lançar suas perguntas aqui, caso você tenha alguma sobre a sua história, sobre dificuldade com escrita, enfim, a gente vai perguntando. Primeira pergunta aqui: o que fazer quando pra você sua história nunca está boa e, por isso, nunca consegue passar para a próxima pergunta? Boa tarde, Stephanie, tudo bom? Olha, é o seguinte, essa pergunta é boa, mas eu confesso que eu não tenho muita dificuldade com isso, com esse negócio de ficar preso num loop infinito de uma história só e nunca passar para a próxima. Eu sou muito... talvez preguiça, talvez, eu já falei que eu sou a pessoa mais preguiçosa que vocês podem conhecer na face da terra. Mas não só a preguiça de não ficar melhorando eternamente uma história e passar logo pra próxima. Também existe a ansiedade de você querer criar outro projeto. Mas eu acho que o principal de tudo é você não ficar pensando que existe uma perfeição naquela história, uma perfeição naquilo que você vai escrever. A gente, como autor, com o passar do tempo, sempre vamos olhar para a nossa história e a enxergar alguma coisa que a gente poderia ter mudado, com uma outra visão, com outro amadurecimento. Se eu pego histórias que pra mim eram boas naquela época e releio hoje, eu vou achar que precisa de melhoria. Toda versão que eu faço de uma história, por exemplo, inclusive o conto, lembrando que o conto só fica disponível até hoje, disponível gratuitamente até hoje na Amazon, o link tá na bio. O conto, eu escrevi ele 1 ano atrás, deixei ele de stand-by, esse ano resolvi publicá-lo e reli ele, vi melhorias, deixei 3 dias, reli de novo, vi melhorias, e se eu lesse novamente, 2 dias depois eu ia sempre querer melhorar. Então eu acho que você tem que ter você tem que se obrigar a colocar um limite ali de melhorias e falar, não, eu vou publicar até tal data, do jeito que tá. E depois, se eu achar um erro muito gritante, eu volto e melhoro. Mas eu vou publicar do jeito que tá. Por quê? O que acontece? Quando você publica do jeito que tá, você vê que a reação das pessoas com aquela sua história boa, que eles realmente gostam da história, gostam do texto, assim como eu tenho recebido diversas pessoas falando que leram o conto e gostaram. Inclusive, se você já leu, por favor, eu te peço encarecidamente, vai lá na Amazon e avalia. Pouquíssimas pessoas foram lá avaliar e eu sei que várias pessoas leram porque eu recebo as mensagens de vocês dizendo que leram e gostaram da história. Então vai lá e avalia. É só você chegar no final da leitura mesmo, no final, na última página, a própria Amazon já abre lá pra você dar as estrelinhas, ou você pode procurar e quando abre lá na amazon.com.br, você procura o conto, quando cai no conto, ele identifica que você com aquele login comprou e pede pra você avaliar. Beleza? Se caso tiver alguma dúvida, você pode me perguntar, mas isso ajuda muito no trabalho. Inclusive, por conta das unidades baixadas de quem já avaliou, o conto está em 8º lugar nos mais baixados do Brasil. Ah, que felicidade! Eu espero que realmente tenha ajudado muita gente. Tipo, em uma semana, eu só fiz divulgação aqui e nas minhas bases. Eu não paguei propaganda, nem tenho feito uma divulgação tão intensa. E 200 pessoas já baixaram, 202 pessoas, na verdade. Conto, cara, isso pra mim, nesse curto tudo e com pouca incentivo, isso eu fico muito feliz. Mas é isso. À medida que eu vou vendo as pessoas gostando da área, avaliando, mandando mensagem, dizendo realmente o quanto aquela história, o quanto aquele conto tocou elas, cumpriu o objetivo, melhor. Isso também é importante. Eu vivo falando pra vocês sobre a ideia central da história. Quando você tem a ideia central da história, você consegue ver se aquela história que você contou está coerente com aquela ideia que você queria passar, se aborda especificamente aquele tema, se realmente causa aquele impacto, se cumpriu o objetivo. Há pouco tempo, na verdade, eu tava lendo acho que é por conta o problema é que se eu tirar o filtro, vocês vão me ver cheia de olheira, tá? Vou arriscar assim mesmo. Travou completamente. Ah,
E ainda me botou com um filtro completamente diferente. Tentando tirar o filtro e ele... agora foi, sem filtro. Beleza. Olhem, apreciem as minhas olheiras. Mas agora vai, pelo menos não vai travar mais. O que acontece? Quando a gente... eu apareço aqui sem maquiagem, gente, desculpa. Não sou... eu sou escritora, sou professora, mas não sirvo pra ser muito blogueirinha, não. Então, o que eu tava falando sobre... Então, se essa sua história cumpre esse objetivo que você tem com ela... E agora há pouco eu tava assistindo... não sei se sabia um podcast que o Pedro Cardoso estava participando junto com o cara do Porta dos Fundos. Como é que eu posso ter esquecido o nome dele? Olha, eu tô muito ruim de memória. Mesmo. Tipo, simplesmente o cara do Porta dos Fundos, Fábio Porchat, eu ia procurar aqui. E eles estavam conversando sobre isso. E o Pedro Cardoso, ele é escritor. Ele também fala, ele foi uma das pessoas que mais me deu o impulso pra eu não desistir da minha carreira como escritora, porque eu vi uma entrevista dele, do Danilo Gentili, falando que ele escrevia muito errado, mas o que importava é que ele colocava as histórias dele ali e funcionava assim. E eu fiquei muito mais uma história. O que ele procura naquela história ali é justamente passar o tema. Ele pensa no tema. E se aquele tema, se aquele objetivo está sendo abordado, você já tem um equilíbrio para validar se aquela sua história está boa. Existem outras coisas, como furo de roteiro, se o diálogo tá bom e etc. Existe. Você vai aprender isso ao longo, vai melhorando isso ao longo. Inclusive, os alunos da turma de maio da Jornada do Escritor, eles estão na fase de revisão. E aí tem uma das missões, de fato eles dizerem pra mim qual foi o impacto deles, depois deles relerem a história, depois de um determinado período de tempo longe da história. Eles ficam no mínimo 15 dias afastados da história. E eles falaram que, tipo, nossa, eu enxerguei tanta coisa. Eu dou a minha avaliação antes, e aí eles falam, caramba, agora eu consegui enxergar o que você disse pra mim e consegui enxergar outras coisas que precisam ser melhoradas por conta... desse espaço, né? Você vai ter coisas pra serem melhoradas. Mas quando você tem essa régua da ideia central, você consegue ver, peraí, tô cumprindo o objetivo? Por exemplo, a ideia central do conto era está tudo bem você não estar bem. Era passar a sensação para as pessoas de que, olha, você não precisa fingir que as coisas estão bem, né? Todo mundo tem coisas pra lidar dentro de si e acontece. A questão é você lidar com uma de cada vez. Você também nem vai resolver tudo de uma vez só. Essa é a mensagem do conto. Quando vocês voltam pra mim dizendo que depois que leram um conto, se sentiram... Que leitura gostosa, foi tão legal. Teve uma pessoa que disse, nossa, eu precisava tanto ouvir isso, porque eu também lido com... Eu ajo igual essa protagonista, né, do conto e etc. Pra mim, cumprir o papel. Não tem por que eu ficar melhorando aquela história ali pra sempre, sabe? Se eu tiver à toa na vida, eu posso lá olhar e tentar melhorar. Mas não tem mais o que ser melhorado se ela cumpriu o objetivo dela, entendeu? Então, é isso. Desencana. Se a história cumpriu o objetivo que você tinha pra ela, não fica presa nela. Parte pra próxima pra cumprir outro objetivo, tá bom? Deixa eu ver aqui que vocês falaram um monte de coisa enquanto a live estava travando desesperadamente. Essa pergunta é minha, jura, Stephanie? É porque não tem nome. Acho que legal. Esse é meu corretor. Oi, boa tarde, Isis. Parabéns, Julie. Gostei muito, me identifiquei com muita coisa ali e me emocionou muito, tá vendo? Pronto, cumpriu o objetivo. A sua própria pergunta foi respondida com a sua própria experiência com o meu conto. Se cumpriu o objetivo, por que eu ia melhorar? Talvez eu pudesse melhorar alguma descrição, algum diálogo, alguma coisa do tipo? Podia, mas concorda que isso é meio que superficial? Se o objetivo principal da história foi alcançado? Se eu conseguir te emocionar, se eu conseguir fazer você refletir em cima daquele tema que foi abordado? Objetivo cumprido. Sem uma dúvida, o mocinho pode se apaixonar pelo vilão ou nada a ver? Olha, eu acho que pode, mas eu acho que isso tem que ser bem construído, sabe? Tipo, por que ele se apaixonaria pelo vilão? Teria que ter um objetivo... Não é bem um objetivo, mas teria que ter um amadurecimento dessa relação pra não ser também uma coisa meio que... Como é que eu vou dizer? Meio que... um relacionamento meio que tóxico, entendeu? Tipo, você tá se apaixonando pela pessoa errada, sabe? E aí isso eu não concordo, não gosto desses relacionamentos tóxicos dentro da história. Então, isso tem que ser de uma forma bem embasada pra que isso aconteça. Por exemplo, ou você não necessariamente precisa criar esse vínculo. Eu também, uma vez, pensei em fazer isso. Na minha light novel que vai ser lançada no ano que vem, Yoro no Sekai, ou Reino da Noite, né, em tradução livre,
é a personagem principal, que ela é meio que o papel de vilã ali, mais ou menos. Ela também tem dois protagonistas porque são núcleos diferentes da história, enfim, as pessoas vão entender isso quando lerem. Mas, de qualquer maneira, a protagonista principal, a central, é meio que a vilã da história. E aí ela, dependendo do lado... Enfim, é complexa a história. Depois vocês vão assistir em primeira mão, ler em primeira mão no ano que vem. Mas eu pensei em fazer... E tem o outro cara que ele fica meio que do lado dos mocinhos, né? E eu pensei meio que em fazer uma relação ali afetiva entre eles, pra justamente ter esse impasse. Mas não caberia, sabe? E aí a relação deles, na verdade, é uma relação meio que... tem uma relação afetiva, mas não é amorosa. É meio familiar, enfim. Aí também não posso entrar muito em detalhes, senão eu vou acabar dando spoiler. Mas a questão é, eu não concordo, não gosto, não é que eu não concordo, eu não gosto muito disso, porque a maioria das vezes que isso é feita, quando o vilão se apaixona pelo mocinho, ou o mocinho se apaixona pelo vilão, fica uma coisa meio tóxica, meio nada a ver, meio tipo, o porquê? Então você tem que justificar. Uma coisa é quando já tem aquele sentimento antes, né? Eles já viveram uma vida antes e aí acabou daquela pessoa se desviar para outro caminho. Até por isso que eles se separam. Tudo bem, aquela pessoa tinha um relacionamento, se apaixonou por aquele vilão antes dele cometer aquelas maldades, antes dele ser o vilão. Mas durante o processo, o mocinho nunca conheceu o vilão tá aqui, ele se apaixona, a não ser que aquilo dali mude, seja específico para conduzir aquela trama. Inclusive, se eu não me engano, a Stephanie criou uma história assim, em que a protagonista conhece o suposto vilão, mas no decorrer, a própria mocinha, meio que a convivência com ela vai moldando ele, e no final a gente descobre que ele não é tão vilão assim, que ele na verdade não era o vilão. O vilão são as pessoas por trás, a sociedade por trás, mas não tem meio... E ainda assim, em todo momento a gente tem que tomar cuidado pra não ser essa relação tóxica, né? E é óbvio que depende do que você quer contar, porque hoje em dia até a Bela e a Fera é meio que considerada uma relação tóxica, né? O pessoal gosta de pontuar isso daí, mas, ao meu ver, não. Principalmente a gente colocar na questão da época e etc. Tem todo um contexto de época, né? Mas talvez hoje em dia já não seria visto de fato com os bons olhos. Então eu só tomaria cuidado de como construir essa relação, tá bom? Queria muito ler uma história que o mocinho fica com o vilão. Mais uma vez, eu acho que isso depende. O vilão continuar sendo vilão e o mocinho ficar com ele, gente, vamos trazer pra nossa realidade. É como se você ficasse muito feliz da esposa do Hitler ficar com ele, sabe? Eu tô botando um exemplo bem escrachado assim. É uma figura que ele é um vilão pra gente, todo mundo detesta, a gente sabe o quanto esse homem foi terrível pra nossa humanidade, mas aí você vê uma pessoa super legal se apaixonando por ele, você vai ficar super feliz por isso? Não faz sentido, né? Então você tem que ponderar o quanto isso de fato faz sentido ou não. Talvez você não queira que ele então continue como vilão. Ele vai se transformar, vai se arrepender, mas também não pode passar impune, né? Senão fica realmente uma história meio que superficial e tipo, nossa, na realidade a gente não veria isso com os bons olhos. A ficção e a realidade, elas se entrelaçam. A ficção é realmente o que não é real, né? O que você cria. Mas pro seu leitor, para ser uma boa ficção, ela precisa ser real. E quanto mais ela destoa dessas questões reais mesmo, quanto mais você olha pra história e fala assim, nossa, isso nunca poderia acontecer, isso nunca seria aceito, mais difícil é você passar no crivo de alguns leitores. Nós temos várias histórias que isso acontece, né? Inclusive, se a gente pega ali a pessoa como essa figura de vilão, acaba conquistando o mocinho ou a mocinha. Isso acontece muito e mais em histórias românticas, não é verdade? Só que se a gente analisa com cuidado, isso é uma coisa meio tóxica. Você nunca concordaria da sua amiga ficar com uma pessoa que fosse ruim. Você nunca apoiaria um relacionamento dessa sua amiga, de uma pessoa que você ama, com alguém que você sabe que vai fazer mal. Vocês estão distorcendo a visão do que é ser um vilão. O vilão, gente, ele não é só aquela pessoa que tem problema, ou que, ai, tadinho, ele tem passado, mas o vilão é aquela pessoa egoísta, ele não liga para outras pessoas, ele vai passar por cima de todo mundo, e não importa o quanto uma pessoa goste dele, ele não vai mudar. Ele é o vilão, ele é o mal encarnado dentro daquela história, né? Ele tem... Tanto que até ontem, na postagem que eu fiz sobre Death Note, né?
O Kira, né, o Light, que ele é o protagonista, ele é o vilão, porque ele é egoísta. No início, ele convence a gente como se, não, eu quero fazer a justiça, eu sou a justiça, etc. Justiça coisa nenhuma. Se você volta todo o anime, desde a primeira cena, antes do Death Note, você vê que ele é uma pessoa soberba, egoísta, só liga pro umbigo dele, etc. Isso é um posicionamento de vilão. E, obviamente, ele com aquele poder, ele acaba passando por cima até mesmo do próprio pai, pra cumprir o objetivo dele. Então, ele é um vilão. Né? O L, ele era o antagonista, aquele personagem que se opõe ao protagonista, mas o protagonista era o vilão. Então só reflita isso quando vocês falam sobre essa relação, né, entre vilão e mocinho, etc. Talvez de fato então esse vilão não seja tão vilão assim, aí você desconstrói ele ao longo da trama. Ou se fosse numa situação real, será que você realmente ia ficar feliz se uma pessoa legal como um mocinho de fato terminasse com uma pessoa tão ruim quanto? Porque o vilão, se você não desconstrói, ele vai continuar sendo aquela pessoa ruim. O que impede dele depois não fazer alguma maldade exatamente com esse mocinho? Não seria um final muito feliz, né? Ju, o protagonista precisa ser o mais legal, forte, ou que tem mais habilidade, magia e luta para ser o principal? De maneira nenhuma. Muito pelo contrário. O protagonista, inclusive, pode ser aquela pessoa que de todos é a mais fraca. Porém, ele tem que ter alguma coisa ali que una esses personagens em volta dele, né? O protagonista, ele é o personagem central daquela história. Então, tudo, por mais que tenham outros personagens mais habilidosos, até mais carismáticos, mais legais e etc., que rodeiam aquela história, ainda assim, tudo é por ele e pra ele. Tudo gira em torno daquele protagonista. Deixa eu pensar num caso que o protagonista não é tão legal. Carambolas. Eu não consigo pensar necessariamente nenhum que o protagonista não seja mais legal. Assim, nenhum agora, com certeza deve ter, tá? Mas se a gente fosse pensar, por exemplo, num bando, né? É como se o Luffy de One Piece não fosse o cara mais poderoso, se ele não fosse, caso ele não fosse. Ali naquele caso ele precisa ser, porque ele é o capitão e ele precisa ser. Mas como se ele não fosse, precisa da ajuda de outras pessoas pra cumprir aquele objetivo. E é justamente graças a essas outras pessoas que ele consegue cumprir aquele objetivo. Cara, sabe aquela coisa assim, tá na ponta da língua, mas eu não consigo lembrar o nome exatamente da história que eu quero passar, mas que eu já tenha visto isso. Eu sei que eu já vi em algum lugar, eu só realmente não lembro. A gente tem, tem um anime que eu quero até trazer pro Desbloqueia, que é o ReZero. Em ReZero, o personagem ele é extremamente fraco. Na verdade, ele aparenta não ter poder nenhum, e o poder dele, na verdade, mais o aflige do que o ajuda. Boku no Hero a gente vê isso também. Apesar dele ter recebido um poder, né, o Midoriya, ele é uma pessoa meio que inútil, tanto que o nome dele, Deco, refere a isso, né, um cara que é meio inútil e etc. Ele sabe dessa posição dele, ele justamente precisa das outras pessoas que são muito mais habilidosas do que ele em volta pra isso. Mas a gente não esquece que toda a história gira em torno dele, tanto que até o Bakugou, que faz o papel de antagonista, mas ainda assim é forte. Inclusive ele tá dentro da votação do mangá, ele é o personagem mais carismático, mais votado, o número 1, as pessoas mais gostam dele. E ainda assim, o papel dele ali é o quê? Instigar o Deco, instigar o protagonista a ir mais longe, a ser melhor. Os outros que são em volta mais habilidosos, que tem mais treinamento, mais carismático até, eles estão ali pra ajudar ele nessa evolução. Então, não, o seu protagonista, o seu personagem central não precisa ser o melhor, o mais forte, o mais habilidoso, mas ele tem que ter algo. Tem que ter algo especial pra ele ser o personagem central e, ao mesmo tempo, unir com que as outras pessoas que sejam mais habilidosas do que ele estejam ali por ele, pra ajudar ele a chegar naquele caminho. Tá bom? Porque não queria uma prota perfeita. Não quero que ela saiba de tudo. Não, na verdade é melhor ainda que não seja, entendeu? Melhor ainda que seu protagonista não seja o perfeito. Porque se você começa uma história com um protagonista perfeito que já sabe de tudo, que já tem todos os poderes, que já tem todas as habilidades, ou fora de ficção, de fantasia, etc. Vamos falar da ficção mais real. A pessoa já é completamente... já não tem nenhum problema interno, já tá tudo resolvido, não tem nenhum desafio na vida. Que história você vai contar sobre a vida daquela pessoa, sabe? Então, tipo, às vezes tem até uma história interessante, só que tem algum quê ali diferente nessa pessoa, não só de não ser perfeita, mas até mesmo essas pessoas mais perfeitas, assim, tem que ter alguma coisa que você... Por que eu quero ficar e assistir a história desse personagem? Isso é o principal. Bom dia, bom dia. Véi, eu tô muito estressada.
Tô tentando escrever um personagem super fofinho, gentil. Nossa, você já me fez essa pergunta 3 vezes, ó. Eu já te respondi 3 vezes. Ó, essa é a terceira vez, ó. Mas eu só sei fazer personagens ferrados. Ser escritor é frustrante. Vou virar hippie mesmo. Não é frustrante, é um exercício. Você tá criando algo. E criar algo não é simplesmente brotar do nada. Qualquer pessoa que mexa com algo artístico e tá criando alguma coisa, não só a gente escritor, mas, por exemplo, um músico quando vai criar uma música, um artista plástico quando vai fazer uma pintura, um pintor quando vai pintar, um desenhista, etc., a gente cria. E por isso a gente passa por alguns processos ali para criar. Às vezes pode ser super fácil e às vezes é desafiador. Ou seja, existe um desafio ali para você ir atrás de pesquisa. Quanto mais você pesquisar, quanto mais referências você tiver para construir esse personagem, melhor. Eu não sou a pessoa também de construir personagens fofinhos, mas o Douglas do Quente Como Cachorro Quente, ele é um personagem fofinho. O que eu fui? Eu fui em busca de personagens fofinhos, avaliei, analisei pessoas da minha vida real, o que tornava essa pessoa fofinha pra mim, ou meiga, fofa, legal, né, carismática, que todo mundo queria estar perto. Era o tom de voz, era o jeito como aquela pessoa se portava, era a história dela, era como que ela se portava em determinadas situações. Tudo isso eu fui anotando, fazendo mesmo uma ficha daquelas pessoas, né? Desses quesitos que eu entendia do que era uma pessoa, um personagem fofo. E criei um protagonista fofo, legal, gostosinho. Então não desiste, é pesquisa. Você tem que construir e testar. Faz uma cena com ele, uma cena que demonstre essa fofura sem excesso também, né? Que demonstre essa naturalidade. Converse, busque pessoas que tenham esse perfil, converse com essas pessoas, veja como elas reagem em determinada situação, veja como alguns personagens que têm esse mesmo perfil do protagonista que você quer reagem em diferentes tipos de história. Não busque só um, busque mais, no mínimo 10, de verdade, no mínimo 10, vá a fundo, vá em busca de pesquisa. É desafiador, não é impossível. Frustrante é muito quando você quer aquela questão... É frustrante. Não, a questão não é você perguntar mais de uma vez. A questão é que eu vejo que você tá muito ansiosa, mas não está praticando. Não adianta só você ter a resposta, você tem que colocar em prática as dicas que eu te dou. Porque senão realmente não vai brotar ou não vai sumir magicamente de você essa sua insegurança. Ela é normal, ela é natural, porque você tá num processo de criação. E você tem que rasgar essa insegurança, que ela não vai sumir boazinha, sabe? Ela não vai sumir com um passe de mágicas. Não há o que eu fale pra você que vai fazer ela sumir, porque é algo interno seu. Você está na dúvida com relação àquele protagonista, com relação a esse personagem. Teste, escreva uma cena com ele, dê pra alguém ler, peça pra alguém avaliar, né? Tipo, algum colega seu, alguém que goste do mesmo estilo de história que você tá escrevendo, e juntos ali até olha, eu acho que ele deveria ser mais assim, acho que deveria ser mais assado, entendendo que você tá construindo uma peça de cada vez. Não pode ser frustrante, não entre em desespero, tá? Em Six of Crows, o Kaz é o protagonista, mas ele não é o mais forte, mas ele que mantém o grupo unido. É isso, eu não sei se... Eu não lembro. Eu tô tentando ver se eu consigo lembrar da história, mas eu não lembro. Dessa história eu não lembro. Vamos lá aqui. Como ser mais criativa a ponto de me soltar mais? Ser mais criativo depende do quanto você está consumindo de criatividade para você colocar em prática, né? Aquelas atividades e do quanto você tá colocando aquilo dali em movimento na sua vida. É até o que eu tava falando pra Thay agora. Não adianta você consumir coisas. Você passa dias assistindo animes, séries, filmes, mas não faz nada com aquela informação. Ser criativo é um processo criativo. Você precisa, assim como um músculo, tá? Não é que eu esteja dizendo que a criatividade é um músculo, mas assim como, é uma comparação, se você não se exercita, ele definha, né? Se a gente não faz academia, se o marombeiro lá trincado não mantém aquilo dali murcha também com o passar do tempo. A criatividade é a mesma coisa. Quanto mais você exercita, mais ela vai vir à tona, né? É muito engraçado que eu gosto de exercitar a minha criatividade. Até sempre trago aqui pra vocês alguns exercícios, né? Você faz isso no dia a dia. Procure coisas que estejam à sua volta. Se você tá no ônibus, procure inventar histórias, procure achar
histórias, coisas criativas, fatos criativos ali dentro. Vá conduzindo esse processo. Pare pelo menos uma vez por dia para você tentar fazer algum exercício criativo. O e se ajuda muito nisso, tá? E se isso fosse de tal maneira? E se isso fosse aquilo outro? Isso pode ser colocado em diversos tipos de produção artística, né? A pessoa pinta, desenha. E se eu fizesse um desenho desse prédio de cabeça para baixo? E se esse prédio fosse, na verdade, abandonado ou uma instituição de agentes secretos, o que eu faria? Eu tô olhando pro prédio do vizinho. E se, sei lá, esse prédio... E se esse barulho que eu tô ouvindo fosse uma música XPTO, né? Pra diversas áreas. Então a questão é, pratique. Se você não pratica a sua criatividade... Você não adianta chorar, ela não vai vir de uma forma natural. Em alguns momentos vem, porque a gente tá sempre criando, né? A questão é você você despertar essa percepção de que o seu cérebro está sempre criando. E aí você consegue induzir melhor esse processo. Última pergunta do dia: como escrever fantasia sem deixar furos na história? Existem 2 tipos de fantasia, e até o pessoal fala como baixa e alta fantasia, né? Que seria aquela fantasia que você realmente constrói o mundo do absoluto nada. Ou seja, você constrói desde as características geográficas, psicológicas, biológicas, fauna, flora, cultura, antropologia, tudo daquele universo. E isso demanda tempo. Você não pode querer construir um universo desse em um mês e achar que vai ser o melhor universo. Alguma coisa vai ficar faltando. Mesmo que você seja a pessoa que vai ficar o dia inteiro, 24 horas, olhando para todos esses pontos. Alguma coisa vai ficar faltando. Então, quando você... Por exemplo, eu tenho uma história que eu quero escrever em 2023. E desde agora eu já tô construindo aos poucos esse universo dela. Porque eu quero realmente criar um universo. Não vai ser absolutamente do nada. Me inspiro em universos reais, né? O ponto de partida é sempre esse. Mas a questão é, primeiro você entende que é porque é um universo longo, grande, denso, ou você pode fazer essa fantasia que você mescle a realidade com a fantasia, né? Mescle o mundo que a gente já existe com essa fantasia. Use um pouco dos folclores, que é a fantasia atuando na nossa realidade. Insira isso na sua história. Mas a fantasia, por isso mesmo, essas fantasias maiores podem ter mais essa questão do furo, porque você acaba envolvendo muitos personagens e não sabe como dar sentido a eles ali dentro. Foi uma discussão que a gente estava tendo até no grupo dos aprendizes de agosto sobre essa questão de a quantidade de personagens, e foi o que eu falei, tipo, o seu personagem precisa ter um objetivo. Aí a pessoa tem um mundo gigantesco, mas não tem uma história pra contar ali dentro, uma história que realmente ocupe todo aquele universo. E aí ela começa a colocar vários personagens, mas que aqueles personagens também aparecem esporadicamente, mas o autor nem sequer fez a pergunta, né, do porquê que ele apareceu, qual era o objetivo dele ali, e isso acaba trazendo furos pro roteiro. Não só a fantasia, mas qualquer outra história, para você não ter furos, é você como autor saber exatamente o porquê que você tá tomando aquela decisão, por que aquele personagem existe, por que ele tomou certa atitude, por que a história encaminhou para aquele caminho, por que existe aquele plot. O furo acontece muito quando a gente tá deixando o fluxo total acontecer. Mesmo com planejamento, pode acontecer de existir furos? Podem, porque a gente está escrevendo lá no fluxo também. É uma mescla, o fluxo ele existe. Mas quando você tem um planejamento, toda vez que você lê, você fala, não, peraí, faltou falar isso aqui. Não, esse personagem não tá cumprindo o objetivo que eu defini pra ela, né? Então eu vou ter que consertar isso. Esses dias mesmo a minha aluna tava relendo lá a história, ela falou, caramba, eu falei que o personagem tem um olho azul no início e depois mel no final. Pode acontecer também, né? A gente esquece às vezes. Isso, na verdade, são erros, não é um furo. Furo pra mim é aquele furo de trama, tipo, mas aquela personagem surgiu e não tinha objetivo nenhum, essa história terminou sem sentido. Cadê aquela... Às vezes a gente adora levantar mistérios, mas levanta o mistério e não fecha ele, tipo... A maior decepção dos fãs de Game of Thrones. Jon Snow era o rei, né? Era o verdadeiro herdeiro. Mas pra que serviu essa informação? Serviu pra muita coisa. Criou-se todo um suspense naquilo dali. Isso é um exemplo, talvez no livro o próprio autor tem um objetivo. Na série, os roteiristas meio que desandaram isso daí. A gente sabe que adaptações nem sempre são perfeitas. A maioria das vezes, 99,1% não são. E então,
Esse é um bom exemplo de furo, né? Só que quando você tem lá a sua história, por que que existe essa informação? Ah, não, ela vai desencadear isso. Ah, então beleza. Mas quando eu do nada resolvi colocar essa informação aqui, aí no final você percebe que ela não se encaixa em nenhuma peça. Histórias de ficção, a gente como escritor de ficção, a gente tem que entender que a gente está construindo um Tetris. A gente está jogando constantemente um jogo de Tetris. Tetris é aquilo que você encaixa as pecinhas para elas formarem um quadrado perfeito e aí você ganha pontuação. É exatamente isso. Você está montando um jogo de Tetris e as peças precisam se encaixar ali dentro. Às vezes você vai encaixar uma peça, desencaixar, encaixar outras vezes. Às vezes você fica ali várias vezes tentando encaixar as peças. Mas é necessário esse exercício para que essa história justamente encaixe direitinho, sem ter furos. Beleza? Acho que é isso. Espero não ter ficado confusa essa explicação. Meninas, por hoje, esse foi o nosso Gohan Literário de sexta-feira. Agora a gente se encontra na segunda. E lembrando pra você que está assistindo a gravação, pra você que ainda está ao vivo aqui comigo, não deixe de avaliar o conto lá na Amazon pra você que já leu. E pra você que ainda não leu, baixe, porque vai ficar disponível gratuitamente só até hoje. Bom, mas também se você tá assistindo depois de hoje, pode ir lá comprar que o preço tá baratinho. Beijo grande, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.